Olá, meu nome é Everton Douglas, eu sou aluno do curso de Letras pela Universidade Federal de Alagoas e eu estou aqui agora para apresentar um trabalho que tem como título As articulações multimodais e as orientações ao professor nas propostas de produção textual em livros didáticos de português, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. E este trabalho ele foi supervisionado, foi feito sob a orientação da professora doutora Adna de Almeida Lopes. Na introdução, nós temos algumas perguntas norteadoras que fizeram parte, da pesquisa e também nós temos o mapeamento, que nós correlacionamos estudos de alguns teóricos para justamente fazer essa análise. No caso, nós temos Araújo, Coscarelli, Lucerna, entre outros, e o foco foi justamente identificar essas diferentes linguagens ao longo das atividades, dos livros didáticos e também como eles orientam os professores no decorrer dessas atividades. Entre os objetivos específicos e os objetivos gerais, como vocês podem ver, analisar as orientações que são direcionadas aos professores, quanto à produção textual em diferentes linguagens, e foi feito em uma coleção recente do livro didático de português, que é adotado no estado de Alagoas. Já os específicos são identificar e observar as propostas, selecionar, no caso nós selecionamos algumas para analisar e assim podemos identificar quais foram as linguagens usadas, quais foram as multimodalidades presentes ali. A metodologia da pesquisa, no caso, o nosso trabalho adotou o método científico com a abordagem qualitativa da análise, da realidade, de modo exploratório. No caso, eu tive acesso, ou melhor, nós tivemos acesso ao livro didático, e depois fizemos um levantamento de uma amostra para análise, no caso, de alguns capítulos do sexto ano, do sétimo ano, alguns do oitavo e alguns do nono também. E os procedimentos adotados foram a identificação e seleção e classificação de propostas multimodais e também esta análise, fazendo uma relação entre os novos letramentos destacados na nossa pesquisa e a BNCC. Como a BNCC ela vai fazer com que haja essa relação entre esses procedimentos adotados, ou seja, essa análise das propostas e com as novas sequências didáticas presentes na BNCC. Entre os resultados e discussões para a demonstração da análise efetivada a partir do nosso plano de atividades, nós selecionamos exemplos em que se coloca em discussão esse uso dessas diferentes linguagens e também identificamos propostas com semioses voltadas ao universo tecnológico e todas as suas possibilidades. No caso, nós temos exemplo aí de podcasts, de vídeos para vlog, ou até mesmo a produção de reportagens e cartazes de campanha, que foram identificadas entre as semioses dos livros. Então, nós temos o livro didático que vai pedir para o aluno fazer uma produção textual, vai colocar o aluno para escrever, mas ao mesmo tempo ele vai usar outras linguagens que não são apenas aquela linguagem verbal. Temos a não verbal, temos a questão da internet, das novas multimodalidades, que são tão comentadas atualmente. E nós temos aqui alguns exemplos. Bom, na imagem 1, a gente tem aqui uma atividade retirada do volume 7 do livro didático e é uma prática, ele fala assim, prática de produção do texto. Crie um texto sobre animais envolvendo um dos seguintes itens. Aí ele vai dar uma série de itens para o aluno usar durante essa criação desse texto. Aí diz assim, meu animal predileto, cães de companhia, adoção, zoológico, etc. Aí do lado nós temos a imagem 2, que é a orientação que esse livro dá ao professor para ele realizar essa atividade junto com o aluno. E diz assim, professor, apresentamos apenas sugestões de redações. Fica a seu critério e da classe realizar todas ou algumas no decorrer do ano. Procure orientar os alunos a relerem e reescreverem seus textos, observando os aspectos ortográficos, a pontuação, a acentuação, a organização das ideias. É aconselhável que façam várias produções durante o ano, sempre sob a sua orientação e acompanhamento. Então, como vocês podem perceber, neste primeiro exemplo, não há basicamente uma multimodalidade. A única coisa que ele pede é que o aluno faça um texto
e ele deixa total liberdade para que o aluno escolha como ele vai fazer esse texto a partir de uma série de aspectos e coisas que eles querem que esteja lá. Por exemplo, meu animal predileto, adoção, tráfico de animais, animais de estimação. Então, dá essa liberdade, ao mesmo tempo ele também orienta o professor, né, com algumas sugestões. Então, agora nós temos uma tabela que é sobre o mapeamento das propostas no volume 6 do livro didático, né? Nós tivemos esse mapeamento do 6 ao 9º, mas usamos aqui como exemplo apenas o 6º, justamente por conta do tempo. E à esquerda nós temos aí todos os capítulos, né, e seus temas principais, no caso biografia, relato, poema, notícia, causa, enfim. Ao meio nós temos as propostas, ou seja, o que foi pedido ao aluno que ele fizesse, né, de produção escrita. E à direita nós temos as semiosas envolvidas nessa proposta. Ou seja, por exemplo, o capítulo 1 foi sobre biografia. Foi pedido que o aluno fizesse uma autobiografia, mas ali também temos assim, ó, semiose envolvida textos e ilustrações, ou seja, além de falar sobre si mesmo, sobre momentos da sua infância e tudo mais, o aluno podia também ilustrar através de ilustrações de coisas que remetessem à sua infância, né, justamente essa questão da autobiografia. Pronto, no capítulo 5 nós temos ali notícia e reportagem, ou seja, era para o aluno fazer uma notícia de reportagem e divulgá-la em um portal da internet ou através de alguma rede social. Então nós temos ali, nós percebemos, né, que tem duas semioses envolvidas. Temos a questão do texto, temos a questão das imagens, né, afinal são reportagens, são notícias, e temos a questão da internet, que é essa multimodalidade tão comentada, tão fomentada atualmente, né? A BNCC também fala sobre isso. Outro que também é interessante é o capítulo 6, que fala assim, gênero informativo, em que a proposta é um cartaz de campanha e um infográfico. E nós usamos ali, nas semioses, nós percebemos, na verdade, que há a função do texto, a função da imagem e a função da ilustração. Ou seja, o aluno ele pode usar a questão da não verbal, verbal, as imagens, né, no caso, e também através de ilustrações, de figuras, de imagens. Nas conclusões, né, nós colocamos assim, ao longo da análise foi constatado o importante papel da expansão da internet, que revolucionou certas tradições quanto às metodologias usadas pelos professores em sala de aula, bem como a expansão de ferramentas e técnicas que, aliadas às clássicas multimodalidades e às novas orientações advindas da BNCC, permitem que os docentes retenham um novo olhar, né, sobre esses processos de ensino e de aprendizagem. Então, a gente pode definir como uma criação de uma relação entre os componentes curriculares e as novas formas de produção de texto, né, aliados ao poder influenciador das multimídias nesse novo tempo. É isso, nós temos aqui as referências. É isso, muito obrigado a todos.